Olá, tudo bem? Boa Hoje nós noite. vamos falar de direito do trabalho e eu estou aqui com a doutora Kátia Tiroli Savoldi. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Esther. Uma ótima noite para você. Tudo bem com você? Tudo em paz e com você. Tudo bem também. É Eu uma queria honra bater. estar aqui novamente. Ai, você é demais, sempre me ajudando em tudo, sempre colaborando com o serviço social, né? Com a prestação de informação para a população de um modo geral. E hoje eu queria falar um pouquinho de direito do trabalho. Tendo em vista todo esse estado de calamidade pública, essa pandemia do coronavírus, foram editadas determinações diferenciadas na seara trabalhista. E eu queria bater um papinho com você sobre as medidas provisórias, porque medida provisória é o que mais acontece, é o que mais tem agora no Brasil, né, doutora? Pois é, são muitas medidas provisórias. Na esfera trabalhista, só nessa esfera a gente tem duas. Na verdade, nós temos três, mas na questão privada, duas. Então, vamos começar sobre a primeira medida editada, que foi dia 22 de abril, né? E é a 927, que trata de medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. Vamos falar dela um pouquinho, doutora? O que ela trouxe para a gente de novidade? O que a pergunta que eu mais recebo é: o meu empregador pode fazer isso? Tá certo isso, doutora? Pode me avisar das férias com 48 horas de antecedência? Eu tenho que trabalhar em casa, tá antecipando meus feriados. E aí, pode tudo isso? Infelizmente, sim. É assim, quando a gente trata de uma calamidade pública, como nós estamos vivendo, algumas adequações são necessárias, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador, para que se estabilize a economia do país, tá? O que aconteceu com a 927? A 927 ela veio com uma intenção que não era ruim, que era a manutenção realmente da economia dentro do país, onde as pessoas pudessem manter o seu trabalho, manter aí a ordem econômica de forma virtual, enfim, e de uma forma que tudo fosse estável, né? E não foi bem isso que aconteceu, por óbvio. Quando nós nos deparamos com a pandemia, com as obrigatoriedades de fechamento dos estabelecimentos, a falta de produtividade, o que aconteceu? Os empregadores se viram, né, acuados e numa necessidade absurda de demitir funcionários. Tá? Então, E a verdade é que continua, a né? 927 E e continua, continua. inclusive, tá? Porque é óbvio, né? Quando você não tem a produção, muitos empresários no Brasil eles trabalham da seguinte forma: eles trabalham para sobreviver, eles trabalham para comer, né? Então assim, você faz uma determinada atividade, você tem uma determinada atividade e essa atividade ela que desenvolve, né? Que desenrola o pagamento dos funcionários e o pão daquele empregador. A grande maioria dos nossos empregadores, eu estou falando os empregadores de forma correta, não estou falando de autônomos, tá, gente? Porque são coisas bem diferentes. Estou falando daqueles que têm empregados em CLT, tá? São corretos ou incorretos, não é essa a questão, mas os formais, aqueles que estão formais. Então, o que acontece? Eles têm lá a necessidade de trabalhar para receber, para pagar os funcionários. Quando eles não trabalham, obviamente, eles não conseguem cumprir com essas obrigações, tanto obrigações fiscais quanto obrigações na esfera trabalhista, né? E o que aconteceu, obviamente, foi isso. Quando se reduziu, principalmente shopping centers, esses lugares, né? Não pode vender. Não ter como um vendedor, né? Então, os empregadores começaram a demitir. E quando começaram a demitir, o governo percebeu que a 927 não surtiu aquele efeito que era esperado, né? E aí foram obrigados a tomar outras providências. Mas uma coisa que eu queria falar, Esther, que eu acho que você pode até colaborar, em relação a essas MPs, tá? Existem diversas situações aí que já foram até discutidas, se são constitucionais, se não são constitucionais, e nem vou entrar nesse mérito.
O grande problema é que na 927 ela traz, logo em seu artigo 1º, a terminologia força maior, tá? Como sendo algo que ocorreu por força maior, por intervenção de terceiros, por intervenção da humanidade, tá? E isso gerou uma série de confusões, porque é óbvio, quando se trata de força maior, a responsabilidade civil, a responsabilidade daquele fato não é do governo. Essa responsabilidade daquele terceiro humano que acarretou aquela força maior. Então, a intervenção dele era imprevisível e demonstrou ou aconteceu algo numa outra relação, né, que eles não poderiam prever. Tá? Isso é força maior. E no nosso caso, a gente está tratando muito mais de um caso fortuito, né? Que se trata do quê? De uma questão que aconteceu na esfera da natureza. Nós não tínhamos como prever. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, é um vírus, né, que impediu que as pessoas realizassem suas atividades para a própria sobrevivência. Então, essa questão ficou muito complexa. Eu estou dizendo a minha opinião, mas existem outros colegas que entendem de outra forma, que de fato é uma força maior, eu entendo que é caso fortuito. A legislação, que é o Código Civil, não traz essa diferenciação, deixando aí para os doutrinadores e os juristas e a jurisprudência definir a diferença do que é força maior ou caso fortuito. Mas isso, o que ele implica hoje no nosso ordenamento jurídico? As questões de responsabilidade. O que acontece? Todo empregador tem a responsabilidade de manter o seu empregado, de honrar com os seus débitos, porque é uma força maior, né? E aí, como que ele faz? E aí foi quando a 927 gerou aí uma série de conflitos. Eu acho que esse foi a grande pegada aí para acontecer uma série. Mas tem o seu lado positivo, né? Falei do negativo, mas tem aí o lado positivo, que se você quiser discorrer um pouquinho também. Não, pode discorrer, doutora, pode discorrer. Eu estou aproveitando esse período que a doutora está explanando, expondo todos esses fatos, para compartilhar nas nossas redes sociais, para o pessoal acompanhar a gente, tá bom? Ah, que bom, eu vou ficar muito feliz. Estou compartilhando então, agora. Ai, que ótimo. Tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Com a 927 foi instituído alguns tipos de alteração em contratos de trabalho, tá? Quais seriam os principais? Do trabalho presencial, né? Do trabalho presencial que nós tínhamos regularmente, ela instituiu aí uma abertura para o teletrabalho, que a gente chama de teletrabalho, tá? Determinando que as pessoas poderiam trabalhar remotamente de suas residências. Aí aconteceu uma série de coisas, né? Eu estou aqui. Aí aconteceram milhares de situações. Era um empregado que não tinha como manter esse empregado, era um empregado que não tinha como manter uma internet na casa dele, não tinha equipamento, era um empregador que tinha que bancar lá no escritório a internet ou na empresa e não tinha computador suficiente para mandar para aqueles funcionários. Deu uma bagunça. A responsabilidade é de quem? Uns diziam que era do empregado, outros diziam que era do empregador. A 927 diz que é do empregador. O empregado ele pode até utilizar dos seus recursos, mas o empregador tem que reembolsá-lo. Como que o empregador paga o salário, coloca essa pessoa para trabalhar dentro de casa e ainda por cima tem que arcar com essas coisas? Enfim. Esse foi um grande problema, mas o trabalho remoto, de fato, foi instituído e ele ainda existe, tem até dado alguns frutos em algumas áreas, outras não. Como você coloca um vendedor de uma loja de shopping para vender de dentro da casa dele, ele tem que usar recursos dele, ele tem que usar o Instagram dele, ele tem que usar o Facebook dele, enfim, as redes sociais dele para divulgar não só os da loja. Então, isso gerou alguns conflitos e gera ainda alguns conflitos, tá? Porém, existe o teletrabalho que está aí e está em pleno vigor. Quem não pode participar do teletrabalho, tá? Os atendimentos de teleatendimento e telemarketing, esses não podem. Eles estão proibidos. Todos os demais não existem. E como eu volto a dizer, estou falando do setor privado, tá? Não do setor público. Isso. CLT, hein, gente? CLT. Esqueçam o setor privado, servidores públicos, é outra história, outra medida provisória, outra. Nós vamos falar só de CLT aqui, tá bom? Mas voltando.
essas pessoas ainda estão trabalhando, tá, com acessos remotos, mas existe uma série de situações. Quem arca com a internet, quem arca com a luz, quem arca com toda essa questão? Um empregador. Um empregador. E de que forma? Não sei. Está só dizendo que ele tem que ser reembolsado, o empregado. Como isso vai acontecer, nós vamos ver. Já vi situações de todos os tipos, tá? Eu tenho muitos clientes que me procuram e falam, olha, o cara me trouxe aqui uma conta de R$ 400 de internet que ele usa, né? E, assim, eu não pago R$ 400, por exemplo, nem dentro da empresa. Então, assim, como que eu vou pagar para cada funcionário? Eu tenho 10 funcionários, R$ 400 de cada funcionário para usar a internet, fica inviável. Então, eu não posso manter esses funcionários. Entende a situação? Porque ele está pagando o aluguel, ele está pagando os impostos, ele está pagando o salário desse funcionário. Como que ele arca com tudo isso? Detalhe, os computadores que também estão sendo usados, eles têm que ser ou em permuta ou também tem que ressarcir o empregado. Ah, mas não é assim, doutora. É assim, gente, está escrito na MP. Eu já ouvi muitos contadores dizerem que não é, mas está na MP. É Tá? A MP importante ela os traz isso contadores e claramente. os advogados das empresas estarem alinhados, né, doutora Kátia? Por quê? Porque foram várias inovações jurídicas, existem diversas possibilidades aí para se aplicar nas relações de trabalho, porém, se você não estiver em constante atualização, acompanhando as medidas provisórias, acompanhando as demais portarias e regulamentações do Ministério da Economia, você não vai conseguir colocar isso em prática de uma forma legal, né? E vai onerar demais aquele empregador, né? O que acontece hoje é o seguinte: tudo parece muito bacana. A hora que acabar a pandemia, nós vamos descobrir o que foi bacana e o que não foi, porque vão começar as ações, né? Fatalmente. Eu não sei até que ponto isso realmente tem um reflexo na economia positivo ou não. Existem muitos empregadores que já utilizavam serviços remotos, tem plataformas, tem um notebook para cada empregado, tem uma série de situações, mas eu estou falando daqueles empregadores que nunca tiveram uma situação como essa. Então, é uma coisa complicada. Eu tenho experiência com vários contadores e assessoro de várias contabilidades, e o que eu mais ouço é isso. Não, doutora, o empregador não tem responsabilidade. Ele tem. Está na MP. Se isso vai ser lá na frente entendido que não pela jurisprudência, é uma outra situação. Mas hoje ele tem responsabilidade, sim, pela internet, pela luz, pelo computador que o seu funcionário está utilizando dentro da casa dele, sendo isso particular do empregado. Tá, gente? Sabe uma coisa que Então, me preocupa muito na questão do teletrabalho? Sabe? As horas extras, sabe? Por quê? Tá todo mundo dentro de casa, o empregador e o empregado. E aí fica uma coisa assim, não tem mais hora, não tem mais limite, chama no WhatsApp, tá uma loucura. Isso daí vai dar um problema mais tarde. Essa é a minha visão. O que a doutora acha? bom, nesse sentido, nós temos aí o banco de horas, tá? Que ele está liberado. Antigamente nós precisaríamos ter um registro, determinadas empresas tinham os bancos de horas e outras não. Tá? Hoje, com a pandemia, enquanto durar a calamidade, gente, tudo que nós estamos falando, né? A legislação ela é bem clara. Enquanto durar a calamidade pública, tá lá do decreto 6, enfim. Nós temos aí uma questão bem legal que é o banco de horas. Como vocês controlam esse banco de horas? Como que controla em casa? Como controla? Então, Não assim, um controla. empregador que mandou um WhatsApp para o empregado às 9 da noite, porque ele também perdeu a noção de tempo já, né? Porque tá todo mundo em casa, a gente perde um pouco, a gente almoça na hora da janta, né? Também Tá assim, todo todo mundo. mundo bagunçado. Tá todo mundo bagunçado. Ele vai pagar hora extra se ele não descontar isso em banco de horas. Ele tem até 18 meses para descontar isso em banco de horas, tá? Isso generalizado, todo mundo não precisa estar em convenção coletiva. Tá? Mas ou ele vai descontar isso em banco de horas, ou ele vai ter que pagar isso como hora extra. Tá? Então, assim, o empregador ele tem que estar muito atento a todas as situações. Existem algumas empresas para as quais eu presto serviço que fazem o seguinte, tá? Eles tiram do ar, eles tiram os acessos internos da empresa, tá? Dos empregados e os e-mails dos empregados num determinado horário, eles derrubam.
né? Mas não é todas as categorias que é possível e nem todo mundo que tem esse recurso, mas Sim. é o que fazem, tá? Normalmente. Mas se não, vai ter que realmente colocar como banco de horas, e aí tem até 18 meses, a partir do momento que terminar a calamidade pública, para compensar. Tá? É assim que vai funcionar, se não paga como hora extra mesmo, e vai ter que pagar. Tá? Nós temos também na 927, só para transcorrer um pouquinho mais rápido, né, assim para vocês entenderem, que são os benefícios da concessão de férias coletivas, adiantamento de férias com pagamento de um terço dessas férias apenas no momento que tem que pagar a gratificação. 13º. Anual lá, o 13º, tá? Gratificação natalina. Nós temos também a possibilidade de mandar esses empregados para qualificações profissionais, que significa que você afasta esse profissional, mas paga um curso profissionalizante para ele, tá? Podendo também, em acordo entre ambos, ter uma ajuda de custo durante esse período que não tem natureza salarial, é uma outra alternativa. Tá? Então, assim, nós temos algumas alternativas que são legais na 927, com uma boa intenção. Eu queria saber como que isso vai funcionar na prática e depois da calamidade pública, tá, gente? Mas, a priori, a ideia era legal, né? Então, assim, vamos colocar alguns funcionários de férias, ou umas férias coletivas e dar um respiro para esse empregador. Na prática, as coisas não vêm acontecendo da forma que a MP queria que acontecesse. Tanto não vem que veio a 936. O que muita gente me fala assim, Esther, o meu empregador me avisou hoje que eu vou entrar de férias daqui a 2 dias. Pode isso? Não pode? Gente, por enquanto pode. A 927 fala que a antecedência para aviso de férias agora é 48 horas, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tá? Então pode. Ah, mas ele me deu as férias e também não me pagou. Tá? Ele pode te pagar no mês subsequente à data que ele está te concedendo as férias. Não precisa pagar imediatamente ou com 2 dias de antecedência, como a CLT prevê. Então, tem que ter um pouquinho de atenção agora, porque às vezes o empregado acha que o empregador está agindo inadequadamente, mas ele está agindo nos moldes da MP 927. Estou certa, doutora? Perfeito. As férias elas podem ser concedidas com 48 horas de antecedência por iniciativa do empregador. Então, o empregador avisa com 48 horas de antecedência, tá? Não são mais os 30 dias durante esse período. E o pagamento dessas férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, sendo que um terço, né, o terço constitucional das férias pode ser pago até a data limite do pagamento do 13º. Então, provavelmente, esse empregado só vai receber realmente o valor do salário, né? No mês seguinte? No mês seguinte, no 5º dia útil do mês subsequente ao período de início do gozo, tá? E detalhe, tá? Eu posso adiantar, né? Eu, empregador, posso adiantar as férias em período aquisitivo ainda. Ele nem precisa estar em período de gozo, tá? Então, tudo isso é permitido, tá? Isso foi realmente uma inovação, porque desafoga de alguma forma, né? Nós tínhamos uma pretensão de ficar 2, 3 meses, a gente já está caminhando aí para mais tempo, né? Não sabemos ainda quanto tempo, mas estamos aí caminhando para prolongar um pouquinho essa questão da calamidade pública e da pandemia. Muito embora o decreto tenha instituído uma previsão até dezembro, mas essas medidas provisórias elas tinham a finalidade de que fossem por curto tempo, tanto que elas trazem a possibilidade de que, terminando o estado de calamidade pública, até em 2 dias úteis, tudo volte ao normal. Então, imagina o seguinte, nós estamos lá de férias. Estou de férias, porque o meu empregador me colocou de férias. Acabou a calamidade pública. O meu empregador pode me ligar ou mandar um e-mail ou um WhatsApp, tá, gente? Desde que seja comprovado que ele entrou em contato com você, volta daqui 2 dias úteis. Isso, e outra coisa que me perguntaram, mas Esther, ele me avisou por WhatsApp que eu vou entrar de férias daqui a 2 dias. Pode? Perfeito. Pode, gente. Tem que ser formal, tá? Qual é o meio de comunicação? Não importa. Pode ser até pelo Facebook, pelo Messenger. Pode ser pelo Facebook público. Não tem problema. Tá? Pode, porque a recomendação é que é o isolamento social. Como é que a gente vai avisar? Dar o papel e lá dar o papelzinho para o empregado
Assinar não tem como fazer isso agora, por isso que pode sim avisar por WhatsApp. Não tem problema. E assim, o empregado, eu estou colocando as situações do empregador, mas para o empregado é muito complicado também, porque ele está de férias durante uma situação onde ele é obrigado a ficar em casa, ele não pode sair para passear, porque as férias, qual que é o objetivo, gente, das férias? Qual que é lá o intuito? Justamente descansar. Né? A pessoa está tão sobrecarregada, a cada período de 12 meses, ela precisa de descanso. Isso é comprovado cientificamente, ela precisa sair e ter um período de descanso, de desligamento. Há de convir que umas férias no meio de uma pandemia, onde você não sabe o que vai acontecer, se você tem um parente, que descanso essa pessoa tem? Não, e muitas vezes, a grande maioria dessas pessoas não programou uma viagem, tem os filhos que estão em aula, né, remotamente também, então essa pessoa também não descansa. Então, o intuito das férias, ele não é atingido, né? O objetivo que é fazer com que aquele empregado... imagina a quantidade de pessoas com problemas psicológicos depois dessa pandemia, porque eles não vão ter férias, porque as férias já foram dadas, né? E aí, daqui 12 meses, como vai ser? Então, é uma série de coisas que nós não sabemos ainda, nós temos ideias, mas é complexo. Aqui, o que nos cabe? Trazer, de uma forma geral, para todos vocês, o conhecimento do que está acontecendo. O que virá pela frente são só probabilidades e possibilidades, né? Nós não sabemos aí o ordenamento jurídico como vai encarar essas situações. O fato é que pode, tá? Pode pelo WhatsApp, pode pelo Messenger, pode pelo e-mail, tá? Pode comunicar, e são 48 horas, e vai receber só no quinto dia útil do mês, sim, e um terço constitucional só quando vier o 13º. Pode, e por outro lado, gente, pensa no empregador, como eu disse lá atrás. Como que ele mantém tudo isso? É melhor ele fazer isso e garantir seu emprego do que demitir, que era o que... Na verdade, diversas empresas estão quebrando, né? Nossa, diversas. Já não vão conseguir mais retornar às atividades depois desse período. Eu tenho aqui, dentro da minha carteira, um número considerável, tá? De empregadores de empresas que já pediram, inclusive, a baixa, tá? Assim, a comunicação ela é clara. Doutora, eu dei... Porque nós vamos falar um pouquinho disso, mas nem quero adentrar muito. Mas da 936 suspenderam os contratos de trabalho, aí a pessoa, por 60 dias, aí a pessoa tem as férias, dá as férias, porque tem estabilidade de 2 meses. Nós não sabemos ainda se nós vamos conseguir manter 2 meses de férias subsequentes, porque tudo depende da calamidade pública, se ela terminar, não, mas se continuar assim. Então, imagina o seguinte, a pessoa tem 2 meses de estabilidade, eu dou férias e férias. Quando ela retorna, a empresa já fechou. Doutora Kátia, posso fazer... Eu vou tentar compartilhar aqui na tela uma pergunta que eu recebi. Você consegue verificar aí? Como funciona em caso de desligamento? Isso. Em caso a empresa decidiu por desligar o funcionário, a comunicação, como vai se dar? Vai poder ser por meio eletrônico? Vai poder. Eu entendo que sim. Pode em 48 horas também, tá? Aí o que acontece? Aviso prévio, né? Como que vai ser? Vai ter que ser indenizado, essa é a questão. Não vai ter jeito. Te demitir, entende o seguinte, gente, se você não tiver nenhum tipo de estabilidade, a empresa não precisa nem justificar. Ela simplesmente diz, olha, eu não tenho mais interesse em manter você no quadro de funcionários, assim como você tem esse direito. Chega lá e fala, olha, eu não quero mais ficar na empresa. Não é verdade? É assim que funciona, independente da calamidade pública. Né? Não existe uma justificativa, a não ser que seja uma demissão por justo motivo. Caso contrário, é assim, seu contrato, tá tudo bem. E aí? Ah, mas precisa ser por escrito? Não precisa? Não, tem uma formalidade. Hoje, com pandemia, WhatsApp. 48 horas é só. Estou te demitindo. Precisa justificar? Não precisa. Você não tem estabilidade? E um aviso prévio? Aí que eu te não tem outra opção. Ou indeniza, ou você vai ter 2 horas de redução? Vai ficar 7 dias sem trabalhar? Indeniza tudo. Ah, mas eu estou trabalhando remoto. Tudo bem, então continua trabalhando remoto. Pode ser que a empresa fale, estou te demitindo, só que eu quero que você cumpra o aviso prévio.
né? O Sim. empregador, vamos ser sinceros, o empregador Gente, vai fazer isso? tá uma catástrofe, né? Vamos falar que tá Mas bem assim, pode, difícil. respondendo a pergunta, obrigada pela pergunta, foi ótima. Respondendo a pergunta, pode se manifestar por qualquer meio de comunicação, tem que ser formal, tá? Tem que ser formal, mas por qualquer meio de comunicação que nós tenhamos hoje, e ele pode colocar o aviso prévio como cumprido ou indenizado, pode, tá? E assim, não tem nada que impeça. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e da suspensão temporária do contrato de trabalho, porque isso é um tema que tem dado muito o que falar, tá? Muito. Eu tenho recebido questionamentos de vários empregados que falam, doutora, o meu contrato foi suspenso, porém o meu empregador me fez continuar trabalhando. Ou outra questão é o meu contrato de trabalho foi reduzido de forma proporcional no percentual de 70%, mas a minha atividade é não essencial e o meu empregador está exercendo a atividade em conflito com a lei e ele quer que eu continue indo lá para trabalhar 30% da minha jornada. Tá um pouquinho, é cada coisa que está acontecendo dessa redução e da suspensão. Vamos explicar um pouquinho, bem por cima, desses dois institutos, doutora? Tá, então voltando lá, a 927 ela veio para resolver a situação, não resolveu, vamos criar outra medida provisória. Consertar o que a gente não conseguiu. A festa da medida provisória. É a festa. Aí nós criamos o quê? A 936, que ela traz exatamente essas situações, que a doutora acabou de me falar. Bom, com a quantidade de demissões, vamos criar um programa onde as empresas tenham que manter esses empregados, né? E vamos dar um benefício para elas. Benefício para inglês ver, né? Mas vamos dar um benefício para elas, né? Então, assim, o que aconteceu? Você, com a 936, o empregador ele pode suspender o contrato de trabalho até 60 dias, tá? Até 60 dias, em 2 períodos de 30 ou 60 dias direto. E ele pode fazer redução de jornada de trabalho e salário. Lembra que a Constituição Federal diz o seguinte, não pode abaixar o salário. Aí, eu já falei nos meus vídeos, no YouTube, com perdão da palavra, eu acho isso uma puta de uma palhaçada, tá? Porque a Constituição Federal ela é clara, ela fala que o salário é irredutível, saldo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí me cai uma MP no mundo. Vamos reduzir tudo, tá liberado. Eu não gosto dessa parte. Não essa parte ela é complicada porque ela mexe diretamente com uma verba perigosa, é uma verba alimentar, né? Mas aí o governo ele veio e falou assim, não, só que esse empregado não vai ficar sem dinheiro, porque nós temos aí o BEM, né? Que é o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Chama BEM, a sigla é BEM, tá, gente? Isso, aí nós temos o BEM, que o BEM o que ele vai fazer? Ele vai compor essa verba. Então imagina o seguinte, eu vou reduzir, né, a jornada de trabalho do meu empregado em 70%, 75%. Gente, deixa eu explicar uma coisa, rapidinho. A jornada de trabalho, ela só pode ser reduzida em 3 hipóteses, tá? De 3 formas. 25%, 50% e 75%. Entendeu? É isso, tá? Tá lá, na medida provisória. Bom, reduzir lá minha jornada de trabalho do meu funcionário em 50%, para a conta ficar mais redonda, porque eu sou advogada, não sei nem fazer conta. 50%. Tá? Então, eu pago metade do salário que eu já pagava para o meu funcionário. E ele destina 50% do tempo dele para mim. De que forma? Meio período, gente, simples. Assim. Ele trabalhava 8 horas, agora trabalha 4. Não tem muito o que... Todos os dias. Remotamente. Tá? Bom, beleza. E os outros 50% serão pagos na proporção do que ele teria direito ao seguro-desemprego dele. Tá? Não é o salário dele, gente. Não é o salário dele.
Deve-se Tá? Então, assim, verificar isso, em qual patamar salarial o empregado se enquadra em caso de eventual recebimento de seguro-desemprego. Então, você soma os 3 últimos salários, divide por 3, dá uma média, e aí você vai verificar em que faixa de percebimento de seguro-desemprego esse empregado estará. Chegou no valor do salário lá, aí, com base nele que vai se calcular. Esses 50%, né, Isso. para complementar. Entende que é um benefício. Então, um empregado que recebe um salário alto, provavelmente ele vai ter uma redução considerável, né? Bom, tudo bem. O que o empregador tem que fazer, tá, nesses sentidos? Primeira coisa, um contrato formal, uma alteração de contrato de trabalho individual, tá? Formal. Tem que registrar, informar o Ministério da Economia com 10 dias antes, com 10 dias depois, desculpa, gente, Isso. com 10 dias depois da assinatura desse contrato individual, para que dentro dos 30 dias posteriores, esse empregado receba. Veja, ele não vai receber no 5º dia útil do mês. Ou vai, dependendo do dia que foi Que assinado formalizou. esse contrato. É 30 dias Importante, depois da formalização. Entendeu? importante que tanto a redução quanto a suspensão temporária, elas devem ser formalizadas na modalidade escrita, um acordo escrito entre empregado e empregador. O empregador deve informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias daquela formalização. Este prazo é um prazo improrrogável. Se o empregador perdeu este prazo, não o fez corretamente, o funcionário não vai receber o benefício. Isso é muito importante que vocês saibam, porque eu não recebi o benefício, o que será que aconteceu? Pode acontecer várias coisas, tá? Não estou dizendo que no seu caso foi o empregador que perdeu o prazo de informação ao Ministério da Economia. Porém, como o prazo é improrrogável, tem que se verificar se foi informado ao Ministério da Economia de forma adequada, tá? Importante que vocês saibam disso. Não é isso, doutora? Muito bem colocado. Eu acabei lendo aqui um comentário de qual deles? uma Vamos lá. Eu posso colocar. Renata e Wilson Cruz, que ela é Isso, vou colocar ela aqui. Renata e Wilson. Vamos lá. Se o empregador, a atividade essencial, reduz a jornada e o salário proporcionalmente, o empregador completa o salário de modo que se mantenha o valor original do empregado. Contudo, ele exige que o funcionário trabalhe em jornada normal. E aí? Palhaçada. E aí o que? Tá tudo errado. Porque se ele reduziu reduziu, não pode. Não pode. Aí se ele está complementando, subentende-se que ele a questão reduziu. Isso mesmo. O que ela está falando? Foi reduzido, né? O empregador reduziu a jornada de trabalho e exige que o funcionário trabalhe em jornada normal. Não pode, gente, é a mesma coisa da suspensão temporária do contrato. Suspensão temporária, o empregado não pode trabalhar, mas ele não pode trabalhar de jeito nenhum. Tá suspenso. Tá suspenso. E essas atividades que nós estamos falando são infrações que serão punidas, tá? Não se pode. Isso é uma lesão ao erário público. Tem 3 punições que o empregador sofre nesses casos, tá? A primeira é a obrigatoriedade de pagar, como se o empregado não tivesse com esses benefícios, que é o bem, tá? Ele vai ter que ele vai ter que pagar como se estivesse normal. A segunda é responsabilidade, gente, legislativa, porque isso é crime, até criminalmente ele pode responder. E todas as sanções da Convenção Coletiva de Trabalho, tá? Então, ele responde por 3 infrações quando ele faz uma coisa dessas. Ela também traz, lá embaixo, que na verdade era esse que eu tinha lido, não era nem esse. Tá. Ela é uma gestante de alto risco e o empregador quer que ela trabalhe, tá? Ela é uma gestante. Olha só a situação, veja se eu estou enganada, hein?
ela é uma gestante de alto risco, ele reduziu a jornada de trabalho, depois ele está complementando o salário, ou seja, não existe redução de jornada de trabalho, tá bom? Não existe, acabou, descaracterizou. E ele quer que ela vá trabalhar em loco durante a pandemia, e ela diz que não exerce uma atividade essencial, tá? Ela tem que trabalhar? E aí? Ela tem que trabalhar ou não? Não. Minha opinião é que não. Não. Tá? Você pode enviar, na verdade, um e-mail para ele, comunicar que você não vai trabalhar em loco se não for uma atividade essencial. Tá? Você vai ficar remotamente. Tá? Isso, gente, vale para ambos os lados, né? Não tem jeito, é uma faca de dois gumes. Não o empregador, ele tem mais as situações, mas assim, não é essencial. Nós estamos em calamidade pública, está pedindo isolamento. Não faz sentido. Né? Vou colocar mais uma pergunta, tá bom, doutora? Posso? Claro. Essa questão da redução, eu acredito que seja de jornada, gostaria de saber quando a pandemia acabar, se será revogado de forma geral. Sim. Quando a pandemia acabar, quando o estado de calamidade terminar, 2 dias úteis volta tudo ao normal. Tá na lei, tá na MP, tá? Isso. A grande questão existem prazos, né? Para redução proporcional de jornada de trabalho e salário, há o prazo de 90 dias de duração desse instituto, tá? Você cumpriu 45. Isso. Você... Tá, não importa. Isso mesmo. E a suspensão temporária do contrato de trabalho, 60. Se está em curso esses 2 institutos e acabou a pandemia, volta todo mundo a trabalhar em 2 dias, tá? Vai voltar. Vamos ver. Tem mais... Esther, é importante destacar dessa pergunta, que foi muito inteligente, obrigada por pergunta, que foi muito boa. É importante destacar o seguinte, que o empregador, cabe ao empregador cessar. Ele vira e fala assim, bom, você está lá suspenso por 60 dias, só que eu quero que você volte amanhã, que é o caso da nossa colega. Quero que você volte amanhã. Você tem que voltar em 2 dias, né? Em 2 dias não, tem que voltar amanhã, em 48 horas, né? Que a gente fala, né? Quando fala de dias, parece 48 horas, tá? De comunicação, a pessoa tem que voltar. Ah, mas eu tenho que voltar em loco? Não. Calma. Se nós estivermos em calamidade pública ainda, cabe ao empregador solicitar o retorno desse empregado. Pode? Pode. Só que vai ser em loco? Vai ser no local? Não. Se não for atividade essencial, não. Vai ser remoto também, tá bom? Mas pode sim. Aqui, vamos lá. Como as doutoras acham que a moda do home office pega? Pessoas serão demitidas e talvez recontratadas como PJ? Olha, a pejotização no Brasil já acontece, tá? Não é porque uma pessoa é contratada para trabalhar como autônomo ou na modalidade PJ que ela não é um empregado, tá? Tudo deve ser analisado de forma adequada. Por quê? Porque muitas vezes o que nós vemos é uma desvirtuação da legislação trabalhista, tá? Para quê? Para que a empresa não arque com todos os direitos seletistas desse referido empregado, que é um PJ ou um autônomo, tá? Então, vamos ter que verificar se esse eventual PJ realmente é PJ ou não, o que eu acho muito difícil. E tem um detalhe aí, né? Com a reforma trabalhista, que ainda é outro assunto, abriu um espaço para a pejotização ser mais lícita, né? Então, tem alguns requisitos, tá bom? E esses requisitos terão que ser verificados. Algumas convenções coletivas permitem, outras não. Tem que ser respeitada também a convenção coletiva de cada categoria. Mas se isso vai acontecer... vai. Já acontece, imagina depois. Já acontece. É uma mais ótima uma pergunta, vai. O governo está pagando essa diferença de redução? Eu não posso te afirmar porque eu não sou beneficiária, né? Mas o que as pessoas têm me informado é que não, tem vários benefícios que não foram pagos, tá?
Eu não sei Os como é que a contadores... máquina governamental vai aguentar pagar isso. Ainda estão falando de prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600. Você viu, doutora Kátia, algumas matérias? Eu não sei como é que o Estado vai aguentar isso, né? Mas vamos bem aguardar. complexo. Vamos lá. Sim, tá, a empresa... Bom, vamos lá. Essa resposta é muito legal, porque eu estava esperando ela, né? Essa pergunta adorei. Em conversa com os contadores, a grande maioria recebeu, tá? Logo no começo, assim, todo mundo... eram poucas as reclamações nesse sentido. Em 30 dias as pessoas recebiam. Estou vendo agora muita gente reclamar, tá? Que não tem recebido. Eles estão imputando a responsabilidade à falta de documentação emitida pelo empregador, tá? Documentação essa que não está na MP. Então vai dar muito problema isso, tá, gente? E aí, para se isentar da responsabilidade... Olha, isso vai acontecer direto. Para se isentar da responsabilidade, eles dizem que eles notificaram o empregador, porque o empregador deixou de enviar determinado documento que não está na relação, não está lá no Ministério da Economia, e não pagam o empregado, e aí o que cabe? Mandado de segurança. Tá? Tem que procurar Demorou bastante para que o Ministério da Economia disponibilizasse diretrizes de informação, né? E agora o empregador já tinha informado, não há na MP esses requisitos, então nós estamos aí com um conflitinho, tá, gente? Mas eu acredito que se regularize de forma breve. Espero, pelo menos, doutora Kátia. Nossa, como a Esther tá pensando positivo, adorei. Tô tentando De pensar verdade, positivo. de verdade, eu não tenho a mesma opinião que a Esther. Eu acho que isso vai se complicar mais ainda, porque realmente eles não vão ter mecanismos para isso, desculpa. A verdade é essa, que eu imagino. E essa questão dos R$ 600, só para ficar claro, tá? Aquele que é contratado por CLT, ele não faz jus ao benefício dos R$ 600, viu, gente? Não pode acumular. Podem acumular outros benefícios, tá? Mas esses dois não podem, eles são incompatíveis, tá bom? Isso. Só para puxar do uma outra pergunta no mesmo sentido. Mas nesse caso, a empresa paga a diferença? Assim, se a empresa não informou adequadamente no prazo da MP, é uma coisa. Agora, se o benefício já estava em vigor e lá na segunda parcela atrasou, deu pau, alguma coisa, aí não é uma responsabilidade da empresa. Esse é o meu entendimento, tá? Doutora, essa é a nossa defesa. Essa vai ser a nossa defesa nas empresas, tá? O que acontece muitas vezes a segunda parcela eu nem sei, gente, porque ainda não teve, né? Acho que não sei se a segunda parcela já começou. Eu acho que não. Começou agora, no começo do mês, porque foi o mês passado, então não deu tempo de ter segunda parcela. Nós estamos ainda falando da primeira mesmo. E essa primeira parcela, muitas pessoas não receberam, e agora, quando a gente... Primeiro que é um perrengue entrar em contato com o Ministério do Trabalho, tá? Desculpa, da Economia, não tem mais Ministério do Trabalho. É vício. É o Ministério da Economia. Aí, quando a gente consegue, quando o contador consegue entrar em contato, eles dizem assim, não, mas a empresa não mandou determinado documento, ou, enfim, uma série de desculpas. E aí, quando a gente começa a verificar, não é bem assim, tá? A empresa cumpriu todas as normas, enviou, inclusive muitos deles já está como pago para o Ministério da Economia e o nosso funcionário não recebeu. E aí, como que funciona, tá? Tem que procurar um advogado, os dois, o empregado que não recebeu e mover uma ação contra o Ministério. E o empregador, quando ele se depara com uma situação dessas, de tipo, você deixou de mandar determinado documento, ele também tem que mover uma ação. E qual que é a responsabilidade? Sabe qual é, gente? O empregador tem que pagar. Olha aqui, ó, a Renata, a doutora Renata, um beijo, doutora, está informando aqui a gente que a segunda parcela começou a ser paga ontem. Sim, nós estamos obrigada, na segunda Renata. parcela. Obrigada, doutora. Obrigada. E, gente, ó, se nós formos falar detalhes da MP, ficaremos aqui muito tempo. O que a gente queria era atualizar vocês e tirar algumas dúvidas, como realmente foi o caso. Porém, podemos voltar a falar disso? Podemos. Manda o seu comentário, sua mensagem inbox, que nós vamos responder sim, né, doutora Kátia? Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem muita coisa a ser discutida. Nós não estamos aqui com o intuito de dar uma aula para vocês sobre medida provisória e artigos, mas falar da realidade, do que efetivamente tem acontecido, porque o que está lá, está na lei. E o que está acontecendo? É essa a nosso intuito, esse bate-papo.
sanar algumas dúvidas, vocês tragam também algumas informações, como a Renata, que eu adorei aí, ela falou, a segunda parcela foi mandada, começou ontem, eu realmente não tinha informação. Então, beleza, me manda as informações, me mandem as perguntas, mandem para a doutora Esther também, e a gente vai batendo esse papo, tá bom? É só vocês pedirem. Isso mesmo. A gente tem muita coisa para falar ainda, vamos ver se o pessoal quer saber, né, doutora Kátia, por quê? Porque aquele funcionário que aceitar, porque a redução proporcional de jornada e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho são acordos. O empregado tem que aceitar. O empregado que aceitou, ele vai ter uma garantia provisória de emprego. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu não vou contar hoje. Eu não vou contar, eu quero saber se o pessoal quer saber, né? Né, doutora? Eu não vou sair aí entregando o ouro, tem que saber qual que é a dúvida. A gente tem hoje um limite muito pequeno de tempo, gente. A gente veio para trazer o máximo de informações possíveis dentro desse tempo, não conseguimos passar tudo, tem muita gente nos assistindo, viu, doutora? Mande um beijo pro seus seguidores, deixa os seus contatos, viu? Deixa os seus contatos, doutora. Eu vou colocar no vídeo, no link do vídeo. Eu agradeço. Bom, mas basicamente, página do Facebook, Tiralice Volta, Sociedade de Advogados, curte, pergunta, pode mandar mensagem que a gente responde, tá bom? Sim, e lá tem os nossos telefones também nisso. Isso, e fala do que vocês querem saber. Eu já vi que chegou mensagem para falar de trabalhadores cooperados, vamos falar sobre os cooperados no próximo vídeo, né, doutora? E também sobre essa estabilidade provisória, você que aceitou aí o acordo, qual que é o seu período de estabilidade? E se você for mandado embora no período de estabilidade? E aí? Alguma indenização? Quem sabe? Fica a dica. E é isso. Muito obrigada por você ter nos assistido. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, tá bom? Um beijo grande. Até o próximo. Tchau. Obrigada, doutora. Obrigada, Esther. Obrigada a você. Venha